boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho é na página 184 e 186, item 1 a 5, capítulo 19. Questão: a fé transporta montanhas. O poder da fé. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Richardson Miranda e Sérgio Bebiano, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje e lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Convido agora nossa amiga Maria Cristina para fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. A fé transporta montanhas, capítulo 19, página 185. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhes disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, no pensamento, o fim para qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certo de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo,
porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isto, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é uma alegria e um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de amor, nessa casa de paz, nessa casa de caridade. Hoje é um dia muito especial para todos nós, meus queridos. Eu quero também cumprimentar aqui a todos que estão vindo aqui à casa pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que foi construída com muito amor e carinho para todos vocês. Cumprimentar também os nossos amigos internautas, que agora também estão podendo nos assistir pela internet, já que os nossos estudos e palestras agora estão sendo gravados e disponibilizados no nosso site. Então, nossos amigos da internet aí, os internautas, que estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta, brasileiros, companheiros, irmãos nossos, que agora estão aí nos assistindo e sempre estão nos enviando mensagens aí pelas nossas atividades aqui dessa casa. Bom, meus queridos, estudamos aqui na quarta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro simplesmente maravilhoso, um livro que nos dá o norte, que nos dá aqui o caminho a seguir, que nos ensina, sem erros, qual o caminho que nós devemos seguir. Aqui tem todas as respostas para nossas dúvidas. E nos ensina o que devemos fazer para que realmente possamos melhorar, que a gente possa nos tornarmos pessoas de bem. Eu e nosso companheiro Richard, que está aqui, mais uma vez, sempre conosco. Obrigado, Richard, pela presença de sempre, pelo carinho. Estaremos aqui como facilitadores. O Richard vai fazer uma breve explanação do texto lido e depois nós vamos responder aqui as perguntas de vocês. Vocês podem levantar as mãos, os nossos amigos voluntários estão nas laterais, que levarão papel e caneta para vocês. Nós já temos algumas perguntas aqui para serem respondidas, mas o objetivo aqui é tentar dirimir todas as dúvidas de vocês. Então a participação de vocês também é muito importante, tá certo? Eu desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade, Richard. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite. Esse capítulo ele nos remonta, ao final dele traz uma palavra muito significativa, que é a questão da ação magnética, que nos faz recordar também de uma obra muito significativa, que é o livro Ação e Reação, de André Luiz, que vai trabalhar muito nessas questões dessa ação magnética. Porque aqui traz a questão da fé no sentido figurado, a qual ela vem nos trazer a compreensão de como nós mobilizamos as energias a partir de nós mesmos, que nós somos fonte de energia e nós estamos ligados aí ao chamado fluido universal, que é a fonte de energia que une todos os seres. A própria Terra, ela está se movendo em detrimento de uma força energética. O Sol é energia pura. Então, tudo com o que nós temos contato é energia. Os nossos corações estão batendo nesse exato momento por causa de um impulso energético. O nosso cérebro está funcionando porque os neurônios estão se comunicando um com os outros através de transmissões energéticas. Então, tudo tem energia. E quando Jesus veio nos trazer essa questão da fé,
ele já nos trouxe aí esses princípios de compreendermos que, como um filósofo antigo nos disse, penso, logo existo. Tudo o que eu penso é transformado em emissões vibratórias energéticas, e isso é transmitido para o universo, que aí vai nos trazer de volta, que eu falei do livro lá do André Luiz, da ação e reação. Toda ação vai desencadear uma reação contrária. Assim, o nosso pensamento, os nossos desejos, eles canalizam essa energia que é projetada para o universo. Então, se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós nos tornamos os nossos maiores obstáculos. Porque toda a mudança, né, todos os acontecimentos, tudo aquilo que nós almejamos para nós, primeiramente tem que partir de quem? De nós mesmos. Através, então, aí dos nossos pensamentos, da nossa força de vontade, e aí através da nossa projeção mental. Quantas pessoas que nós vemos que têm incapacidades físicas e conseguem fazer coisas que outros que não têm aquelas incapacidades não o fazem. Nós temos aí grandes exemplos nas Paralimpíadas, né, que nós vemos lá atletas com incapacidades físicas que conseguem fazer ali coisas magníficas que muitos de nós que estamos aqui, para não falar todos, não conseguem. O que diferenciam eles de nós? Esta palavrinha aqui, fé, que começa a partir de acreditarmos em nós mesmos, em nossas potencialidades, e começarmos a canalizar essa energia para que ela comece a transformar primeiramente dentro de nós e depois ao nosso redor, não é? Quando nós mudamos, o mundo muda. Então, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, Jesus nos disse, fala daquela montanha para passar dali para colar, ela passará. Olha, um exemplo assim, ele fala, um grão de mostarda, vocês já viram o tamanhozinho que é o grão da mostarda? É tão insignificante. Então, olha o que Jesus vai trazendo. Se nós acreditarmos um pouquinho que seja, já é capaz de fazer maravilhas. Então, aí vem dessa questão da força magnética. Muitas pessoas, às vezes, estão nas suas vidas desorientadas, pensando que as suas questões pessoais não estão dando certo, os seus relacionamentos afetivos amorosos, o seu trabalho. E são pessoas que muitas vezes nos relatam, olha, eu estou fazendo tudo que eu posso, eu estou dando o melhor de mim, mas parece que está tudo garrado, não dá certo, a coisa não se desenrola, não se desenvolve. E aí a gente pergunta para elas, você está acreditando que vai dar certo? E aí a pessoa já fala, não, mas eu faço a minha parte, mas... Aí ela começa a trazer vários argumentos de que hoje o país está em crise, de que as coisas estão difíceis, de que eu não estou bem, que tem pessoas melhores do que eu. Olha o que ela está falando constantemente para ela mesma. A todo momento, qual que é a mensagem que ela está passando para ela? Não, 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 não. Então, isso ela vai emanar para o universo. E aí eu brinco, né, até nos trabalhos de mocidade, com os jovens, eu falo assim, o universo ele é muito limitado, ele é meio burrinho, ele não diferencia as mensagens que nós mandamos para eles. Eu até brinco e falo assim, uma pessoa quando está com muito medo de algo, ela firma tanto o pensamento naquilo, ela fala, eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça isso, não quero que aconteça isso, que aquilo acontece, né? Parece que ela fixou tanto naquilo, que acontece exatamente o que ela temia. Por quê? Ela ficou ali com a sua mente fixada naquele padrão vibratório. E aquilo foi emanado para o universo. E foi trazido de volta para ela.
Então nós temos que pensar o seguinte, também no que se refere as pessoas pensam que se não tiver sofrimento, não vale. Quantas pessoas passam por diversas coisas, às vezes nós temos até experiência isso, né, no ensino com os alunos, que às vezes nós fazemos várias atividades com eles e são avaliativas e ao final termina e aí eles falam assim, uai, mas a avaliação foi só essa? Não vai ter algo mais difícil? Não. Eu falo, não, foi só essa. Vocês atingiram os objetivos. Não teve sofrimento. Nós somos condicionados também se não tiver sofrimento, não vale. Então, qual é a mensagem que nós estamos passando aí para o universo? O cenário da nossa vida, quem é o principal ator desta peça que é a nossa vida, somos nós. O cenário dessa peça teatral que nós estamos vivendo, que é chamado vida, ele vai ser construído de acordo com o quê? Com os nossos pensamentos, com a forma que nós desejamos. Ou seja, se você quer um cenário dramático, triste, e está emanando isso para o universo, ele lhe trará isso. Se você quer ameno, leve, feliz, assim também lhe será trazido. Não tem que ter sofrimento. Nós temos que ter fé, acreditar no bem. Nós estamos habituados a dar mais força para o mal do que para o bem. Jesus mesmo nos falou, quem estiver comigo, quem estará contra? E aí, quando as pessoas estão passando por dificuldades, nós falamos, entregue nas mãos do Cristo, tenha fé e pronto, tudo se resolverá. Aí elas falam, não, que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado, porque as coisas estão muito difíceis, estão complicadas. Então, ou seja, ela está pondo mais fé onde? No mal do que no bem. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar mais força para o bem. Aí me lembra de uma historinha que o Chico conta, acho que algum de vocês talvez já ouviu essa história, que é sobre a Valéria. O Chico, quando morava lá em Peu de Leopoldo, quando ele morava em Peu de Leopoldo, ele fazia todos os sábados as visitas domiciliares. Visitava os enfermos, ia nas periferias para visitar os pobres, fazer campanha do quilo para arrecadar alimentos. E o Chico mesmo falava, quando ele fazia esses trabalhos, ele que era o maior beneficiário. Porque quando nós não estamos bem, nós nos dispomos a ajudar a quem está passando por dificuldades, acaba que no final do dia nós ficamos com vergonha. Porque nós começamos a olhar para nós e falar assim, nossa, aquele sofrimento meu é tão pequenininho perto de tanta coisa que tantas pessoas estão passando e elas nem estão reclamando como eu estava reclamando. E o Chico fazia esse trabalho. E até que o dia que ele foi convidado por uma senhora que chamava Dona Laura para visitar a sua irmã que estava hemiplégica, presa a uma cama, por causa de uma doença degenerativa. E o Chico ia, e não tinha condições, né, de dar nada. Mas ele falava, eu vou dar o meu carinho, a minha oração. Levava algumas balas, um pedaço de bolo para ela. Quando ele chegava lá, estava deitado numa cama, num quarto muito simples, e não conseguia falar. E o Chico orava, e ele sempre brincava com ela assim, Valéria, tenha fé em Jesus, Jesus caminhou aqui pela terra, curou tantas pessoas, tenha fé em Jesus, fala Jesus, o dia que você falar Jesus, Ele vai te curar. E ela tentava e ficava, e não conseguia. E o Chico continuava. Até que um dia o Chico foi chamado pela irmã da Valéria, a Dona Laura, e a qual o comunicou que ela tinha caído numa pneumonia muito grave. E que o médico havia dito que não, mesmo com todos os antibióticos, todas as medicações,
que provavelmente ela não escaparia. E o Chico foi novamente visitar a Valéria. E chegando lá, fazendo as suas orações, ora ele fazia, ora os seus amigos também que iam fazer, e ele falava com ela: Valéria, tenha fé, Jesus vai te curar. Fala, Jesus. Aí ela ficava fazendo uma força, até que ela falou, Josu, Josu. E aí o Chico ficou numa alegria, falou, Valéria, olha, você conseguiu falar, não tinha nenhuma condição de falar nada, você conseguiu falar, Jesus vai te curar. E ele foi embora, e poucas horas em seguida, ele foi comunicado que ela havia desencarnado. E aí o Chico ficou sofrido, triste, mesmo na sua plenitude, né, no seu esclarecimento, ele também tinha dificuldade da partida dos amigos. E gostava muito da Valéria. E passaram-se uns anos, o Chico foi para Uberaba, e o Chico teve um infarte. E o médico do Chico falou, olha, você vai ter que ficar em casa, nós vamos dar toda a assistência lá, você vai ficar em repouso, e vai ficar uma enfermeira com você lá, porque se você ficar no hospital, você vai causar muita confusão para os outros pacientes, porque é uma figura conhecida, muitas visitas. E aí Chico ficou no seu quartinho e falou para a enfermeira, olha, quando eu estiver conversando sozinho, você não se preocupe que eu estou conversando com alguém. Aí a enfermeira falou para ele assim, não, senhor Chico, eu já sei da sua história, eu não tenho medo não, eu fui a única que teve coragem de vir para aqui. Aí ela ficava sentada lá, e o Chico relatava que recebia visitas de muitos amigos desencarnados, né, ali, que ele, né, vinha lhe visitar, trazer vibrações, trazer fluidos para ele. E que hora, uma tarde, entra uma moça muito bonita, uma morena, alta, com uma luz que estava cegando o Chico. E ela ele falou, oh, se sente, né? Aí ela falou, você não sabe quem que eu sou? Aí ele não lembrava, e ele ficou com vergonha, preferiu falar para ela assim, que a doença, né, tinha deixado a cabeça dele um pouquinho fraca, que ele não estava lembrando muito das pessoas. Que se ela falasse o nome da família, que às vezes ele lembrava. Aí ela falou para ele assim, não, Chico, você tem que ter fé, Jesus vai te curar. Aí que ele começou a se emocionar, e ela falou para ele assim, eu vou só te falar uma palavra, e você vai lembrar quem que eu sou. Josu, eu sou a Valéria, e eu vim aqui para te retribuir o que você fez para mim. Ela pôs a mão no peito dele, e ele sentiu uma melhora significativa do infarto. Após isso, ele ficou só com uma angina, que é uma dorzinha que fica no peito, e conseguiu ainda ficar por muitos anos aqui conosco. Um exemplo de fé, né, para nós. Então, às vezes, alcançarmos, né, o nosso limite, ultrapassarmos ele ali, é somente aquilo que nós precisarmos para a gente avançar e evoluir. E provavelmente a cura da Valéria, Jesus a curou mesmo, né? O dia que ela conseguiu falar Josu, ele a libertou do corpo material, que era a sua maior provação. Obrigado, Sérgio. Muito bem, meus queridos. O Chico é fantástico, né? Cheio das histórias maravilhosas e de exemplos para que nós possamos segui-lo. Nós temos algumas perguntas aqui já, meus queridos. Uma interessante que nos chegou aqui, fala assim, o que é fé raciocinada? Olha só, o que é uma fé? O que é a fé raciocinada? E fé raciocinada, meus queridos, é nós colocarmos em prática, na verdade, a inteligência que Deus nos deu. É acreditar na providência divina, mas também a gente não pode esquecer da ciência. Olha só, religião e ciência, elas não só podem, como devem andar de mãos dadas. Tem que andar juntas, porque a ciência ajuda a explicar a religião. E a religião ajuda a explicar a ciência. Essa é a verdade. E muitas vezes acreditamos em muitas coisas que estão no Gênesis e que fala lá que a Terra foi criada há 6.000 anos atrás. Mas a ciência já nos prova que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Fala que Deus criou Adão do barro, ele deu o sopro do ânimos, ele deu a alma,
e da costela de Adão criou Eva. E aí foram expulsos do paraíso, porque Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Aí você começa a raciocinar. Então Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento. E aí chegaram na terra, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Ficou então Adão, Eva e Caim. E Deus fez uma marca em Caim para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 3. Mas aí tiveram mais uma filha chamada Sete. Aí ficou Adão, Eva, Caim e Sete. E aí então nós começamos a perguntar, há 6.000 anos atrás, de onde que vem 7 bilhões e meio de pessoas hoje? Houve então relacionamento entre a mãe e o filho? Entre o pai e a filha? Entre os irmãos? E de onde que vem as diversas aqui etnias que nós temos aqui? Nós temos a raça negra, amarela, temos aí os orientais. E aí? E outra coisa, se fizermos as contas, e eu fiz, não dá tempo, 6.000 anos, não dá tempo para chegar, mesmo que houvesse ali o relacionamento entre apenas aquelas 4 pessoas. Uma mulher para dar cria, ela tem que ter pelo menos uns 11, 12 anos de idade. E nós temos aqui os médicos nossos, ginecologistas que estão aqui, Dr. Francisco, que atesta isso. Gasta 9 meses de gestação, pelo menos. E aí, se você fizer, a conta não chega nem de longe perto de 7 bilhões e meio de pessoas. Não dá tempo. E lá ainda fala que depois Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? Não era só eles. E aí conheceu outra mulher. Que outra mulher? E aí teve uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque, que era avô de Noé. E por falar em Noé, depois teve o dilúvio e matou todo mundo. E aí ficou Noé, a mulher de Noé, os 2 filhos de Noé, a nora de Noé e a criança. E de onde vem 7 bilhões e meio de pessoas? Não dá tempo. Então nós temos que entender que isso é uma simbologia. Então nós temos que compreender. Então não podemos literalmente entender aquilo como verdade. A ciência está aí para provar para nós que nós temos milhões de anos. E as pessoas ainda creem no atual estágio evolutivo, científico que nós nos encontramos, naquilo que é simplesmente uma história, a raça adâmica. E aí nós temos que entender essas questões. E vamos aprofundar mais, e devemos aprofundar mais. Por que então sofremos? Como essa mulher lá da história do Chico, a Valéria. Por que ela sofreu tanto assim? E por que as pessoas sofrem? Por que a gente vê pessoas morando debaixo de ponte, de viadutos, crianças desamparadas, que não têm pai, não têm mãe, enquanto outras pessoas moram em mansões, tem muito mais do que precisa, muito mais do que merece, come e desperdiça comida? Por que criança fica doente? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado? Qual que é o critério? Deus é bom e justo? Ou Deus não é bom e Deus é injusto? Por que dentro de uma mesma família, 2 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um é cego, mudo, surdo, deficiente mental e o outro é saudável? Qual é o critério? Por que meu amigo Richardson é bonito, lindo, maravilhoso, rico, poderoso, e eu, Sérgio, sou feio, careca, pobre, miserável, deficiente? Por que não é o Richardson que é feio, pobre, miserável, deficiente, e eu, Sérgio, não sou rico, maravilhoso, poderoso? Qual que é o critério? Se eu teria só uma vida? Se eu sou aqui de acordo com algumas religiões, se eu fui aqui uma pessoa boa, eu vou para o céu. Se eu for ruim, eu vou para o inferno. E eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas que têm um coração de ouro, que se necessário for, tira da boca para dar para o outro, mas não tem nem para si. Não tem nem para si, às vezes. Mas passa fome para poder dar ao outro. Com certeza vai para o céu, não é? Mas eu também conheço pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que ajudam todo mundo. Mantém creches, hospitais, mantém asilos, ajuda os pobres, constrói casa, dá cesta básica. Essa pessoa também vai para o céu, não vai não? E qual que é o critério?
Um sofre para danar e vai para o céu. O outro não sofre nada e vai para o céu também? Que Deus é esse? E aí nós vamos entender, no raciocínio, na lógica, na sensatez, e vem a doutrina espírita nos ensinando a reencarnação. Se estamos hoje passando por situações difíceis, é porque no passado tivemos situações difíceis, plantamos. E aí vamos lá no Evangelho. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele falou assim: tudo que o homem semear, isso também se fará. Olha só, a gente colhe o que a gente planta. Não tem como você plantar abóbora e colher tomate, não. Se plantou espinhos, vai colher espinhos. Se plantou flores, vai colher flores. A ciência vem nos ensinar isso na terceira lei de Newton, ação e reação. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. A cada um de acordo com as suas obras. E a doutrina espírita veio ratificar isso tudo falando, lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa, só mudam-se as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, meus queridos, quer colher flores? Plante flores. Porque se plantar pedras e espinhos, é isso que você vai colher, não tenho dúvida disso não. Então, isso é fé raciocinada. É nós colocarmos em prática essa inteligência abençoada que Deus nos deu e trabalharmos isso tudo com a religião. Tem uma pergunta que acho que encaixa perfeitamente no que o Sérgio acabou de responder. Qual a diferença de fé e idolatria? Então, é muito bem isso que o Sérgio acabou de nos responder. A fé é a energia que você move, é naquilo que você acredita, porém tem que ser uma fé raciocinada, não é? Porque você também tem que encontrar nela as suas próprias razões. E não somente você seguir algo de forma cega, né, sem questionar a utilidade daquilo, o que aquilo pode lhe proporcionar de bom, o que aquilo tem feito de bom para os outros, qual é o motivo de você estar seguindo aquilo. Então, tudo tem que ter um propósito. Então, a idolatria é quando o indivíduo acredita em algo de forma irracional e inconsequente. Ele não pensa, ele não raciocina a respeito daquilo e segue fielmente, às vezes ultrapassando seus próprios princípios, a sua própria educação, a sua própria formação, as próprias leis sociais, que é o problema que nós vemos lá dos nossos irmãos que estão no Oriente Médio, não é? Que chega ao ponto até de matar em nome de uma fé, que chega ao ponto de uma idolatria, né? Porque começa a cultuar através da crença deles, e aquilo basta, não tem racionalidade nenhuma que possa impedi-los de matar o outro, simplesmente porque ele não segue a sua fé, a sua crença. Isso é um motivo simples para você ter o direito de matá-lo, né? Então, assim, você ceifar a vida humana de um irmão seu por isso, de submeter as mulheres a situações aí de sofrimento, de submissão terríveis, a crianças a pegarem armas, a mutilar pessoas, a dizimar civilizações inteiras, porque elas seguem uma outra crença. Então, isso que nos traz a explicação. É isso que Jesus nos trouxe? É esta fé? É seguir desta forma? De forma inconsequente, impensada? Se a gente for seguir dessa forma, aí eu prefiro ficar com os próprios povos primitivos, né? Os próprios aborígenes, os indígenas, que afastados de toda a tecnologia, de muitas questões culturais que nós detemos, eles parecem estar muito mais próximos de Deus e dos princípios de Deus, porque eles convivem harmonicamente com a natureza, retiram da natureza somente aquilo que é necessário à sua subsistência. Entre eles, eles não oprimem, não extinguem aí nenhum tipo dos outros povos. O que é idolatria e fé?
né? É nisso que a gente tem que raciocinar. Independente das religiões. Porque Jesus não nos trouxe nenhuma religião. Jesus nos trouxe ensinamentos. As religiões foram criações de quem? Dos homens. Os homens que criaram as religiões. Que foram os agrupamentos que foram se formando em detrimento de acreditarem, de entenderem daquela mesma forma os princípios que Jesus trouxe. Mas a espiritualidade sempre nos esclarece que as religiões são caminhos diferentes de chegar ao mesmo objetivo, que é a evolução espiritual. Alguns mais curtos, outros mais longos, mais difíceis, mas cada um está no caminho que lhe preenche e lhe auxilia a fazer o bem e pensar no bem. Agora, se isso está sendo deturpado, utilizado de formas para tirar vantagens, oprimir as pessoas, isso aí já está distorcendo totalmente do que Jesus nos trouxe. Interessante essa questão da fé raciocinada. Outro dia, só para agregar um pouco mais ainda na resposta, eu recebi aqui nesta casa uma senhora católica fervorosa, mas que passava por umas situações muito difíceis. E ela então, eu fui fazer o acolhimento fraterno, que esta casa aqui oferece o tratamento espiritual, e fazemos o acolhimento fraterno, para ver o que a pessoa está passando, o que ela precisa, enfim. E ela estava toda ressabiada, porque pela primeira vez adentrava uma casa espírita, católica que era, mas estava passando por tantas situações difíceis, que, orientada por algumas amigas, ela falou, olha Sérgio, eu vim aqui, eu sou católica, mas as coisas estão muito difíceis para mim. Eu vim aqui porque eles me falaram que aqui vocês resolvem o nosso problema. Aí eu falei, resolve mesmo, aqui nós resolve. Aqui nós resolve o problema de todo mundo, né? E assim, o que está acontecendo com a senhora? Sérgio, eu estou desempregada, e a minha vida está muito difícil, eu estou passando uma dificuldade financeira muito grande. E eu não consigo emprego. E olha, eu rezo, viu? Eu rezo o dia inteiro. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, sentado na cama, ali, a hora que eu levanto, eu fico de joelhos em jejum e rezo o terço. Em jejum. Aí depois que eu vou tomar café, vou arrumar a casa. Enquanto eu estou arrumando a casa, eu coloco lá na missa. Eu coloco um copo d'água em cima da televisão e assisto a missa ali, tudo. E aí depois do almoço eu faço ali as minhas preces, e de tardezinha eu rezo o terço de novo, e à noite eu faço a novena. Todo dia. Mas eu rezo e não está dando nada não. E não adianta nada, porque eu rezo, não está acontecendo nada, não arrumo emprego. E aí eu vim aqui, porque as coisas estão muito difíceis, falaram que vocês iam me ajudar, e tal, afinal aqui nós vamos ajudar mesmo. Eu sabia, é os espíritos, né? Que não deixa eu arrumar emprego. Não, eu já sei qual que é o problema da senhora. O que eu tenho que fazer? Não, o problema da senhora é o seguinte, só está rezando demais. Esse negócio de rezar não está com nada não. A mulher é muito católica, arregalou uma batata de oi para mim assim, né? Eu imaginei o que ela estava pensando, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu fui largar a minha igreja católica e vim para um centro espírita. Deus me livre, bem que você me falou para não vir também, né? Eu falei, não, mas rezar é bom. Não, rezar não resolve. A senhora tem que parar de rezar. Para com esse negócio de rezação. Que isso aí não funciona, isso aí não ajuda, isso aí não resolve o problema de ninguém. A partir de hoje, o que a senhora tem que fazer é o seguinte, é oração. Aí você, mas é a mesma coisa? Não. Oração é diferente. A senhora vai acordar, vai orar e vai partir para a ação. É isso que a senhora tem que fazer. Ora e ação. Faz a sua prece. Peça a Deus. Peça a Jesus. Peça para os seus amigos espirituais. A senhora é uma devota de santos, não é? Então peça para o seu santo. Tá? E aí a senhora vai ver e vai distribuir aí os seus currículos. Passado ali 2 semanas, eu encontro com essa senhora aqui no corredor, com um sorriso
ali, né? E falando assim, arrumei emprego, né? Mas arrumou mesmo. Olha só, na situação que nós estamos hoje, meus queridos, não vai ficar sem ficar rezando ali. Deus não vai mandar um empresário bater na sua porta lá para poder te oferecer emprego. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. É assim que funciona. E olha só uma pergunta muito interessante que nos chega aqui. A fé exige sacrifícios? Olha só. A fé exige sacrifícios? Veja bem, de novo a gente vai falar com relação à questão da fé raciocinada, meus queridos. Será que Deus quer que nós nos sacrifiquemos para agradar a Deus? Será que Ele quer que nós nos maltratemos de alguma forma? Deus nos deu por empréstimo esse corpo físico, para que a gente pudesse cuidar dele. Agora, as pessoas fazem rituais para agradar a Deus, sacrificavam pessoas e ainda sacrificam, ainda, até hoje, sacrificam animais, aí fazem oferendas a Deus, como se isso fosse agradar a Ele. Aí às vezes fazem procissões, andam quilômetros e quilômetros, às vezes centenas de quilômetros. Eu ouvia no rádio outro dia que vai ter uma procissão aí, que a pé, acho que gasta 37 dias andando. E tem gente que faz isso descalço. Olha só. E chega lá com os pés em frangalhos. Estou pagando promessa. E vão naquelas procissões. E andam, e andam. Alguns andam nas procissões de joelhos. E vão estourando ali os joelhos todos ali, ó. Como se isso fosse agradar a Deus. Ficam às vezes em jejum, passam um dia inteiro sem comer e nem beber absolutamente nada. Será que isso agrada a Deus? Aonde que está essa fé raciocinada aí? Eu vou me maltratar. Às vezes chega principalmente na época da quaresma. Aí a pessoa está lá, bebendo, fumando, aí quaresma, para. 40 dias sem comer carne, 40 dias sem beber, 40 dias sem fumar. E aí conta nos dedos, na folhinha, 40 dias que não passa, né? Chega no sábado, aleluia, meia-noite. E eu vou dizer para vocês que antes de conhecer a doutrina espírita, a maioria de nós, por hereditariedade, vem do catolicismo. E meu pai, que aqui se encontra, era muito rigoroso com relação à questão da quaresma. Não pode. E a gente gostava muito de acampar. Eu ia com meus amigos para Furnas. E chegava lá, né? E aí, naquele negócio que não podia beber, não podia comer carne, né? Mas dava ali 6 horas da tarde, nós já estávamos arrumando o churrasco, deixando tudo preparado, né? A cerveja no ponto. Aí dava ali 10 horas, já colocava o churrasco, tudo já para fazer, tudo já está tudo arrumadinho, mas nós não comia não, porque não estava dando meia-noite ainda. Olha só. E ficava lá, né? Aí até secando, até babando em cima da carne ali. E aquela cerveja ali. Nossa Senhora. 10 para meia-noite, gente. Nossa Senhora. Aí 5 para meia-noite. Aí ia lá e abria tudo, deixava, colocava nos copos, ficava esperando. Porque tinha que respeitar a meia-noite aí. Não era sábado, aleluia ainda. E aí, e estava igualzinho ano novo. 10, 9, 11. Bebia comigo. Que isso? Que coisa mais ilógica. Aí comia, bebia, ficava bêbado. De tanto beber e passava mal de tanto comer. Porque ficou 40 dias. Quem fumava lá, fumava um atrás do outro. Para compensar, né? Eu fiquei 40 dias. Agora eu tenho que fumar, eu tenho que comer o cigarro aqui. Aonde que está isso para agradar a Deus? Você ficou 40 dias sem comer, você ficou o dia inteiro em jejum. Por acaso você pegou aquele alimento e deu para um pobre, então? Aí sim. Eu não vou comer, mas vou alimentar alguém. Mas não precisa disso. Não vai agradar a Deus desse jeito não, maltratando o corpo que Ele lhe emprestou. Cuide do seu corpo, para que você possa estar forte, saudável, para ajudar pessoas. Aí você vai agradar a Deus. Você vai agradar a Jesus.
os seus amigos espirituais, porque você vai estar fazendo bom uso do corpo que ele lhe ofertou. Aí faça uma caridade, não só na quaresma, não só no sábado, aleluia, todo dia, não é? Beber, não devemos. Fumar, também não. Evite a glutonaria, mas faça alguma coisa de útil para o seu semelhante. Não precisa de ficar andando aí quilômetros e quilômetros, não precisa de ficar rastejando. Use a inteligência. Então, já que você não, eu quero aqui fazer a procissão. Tem um caso, eu não sei se é verdade, mas me contaram que uma senhora fez uma promessa. Se eu conseguir essa graça, darei 10 voltas de joelho em volta da catedral, da igreja. E ela conseguiu a graça. E ela chegou então, chamou o motorista particular dela, no carro, ajoelhou-se no banco de trás, e falou, dê 10 voltas. Né? Inteligente, né? Cumpriu a promessa. Está usando. Foi de joelhos, mas foi de carro. Então, meus queridos, olha só. Né? O que nós precisamos fazer é usar com bom senso o nosso corpo. Não é nos maltratando, não é aqui nos mutilando no alto flagelo, e as pessoas vão naquelas procissões e pegam aqueles chicotes com as lâminas e vai batendo no seu corpo, e vai sangrando, e pega aquelas coisas e coloca na coxa e aperta, e aquilo vai entranhando na carne e vai sangrando. Não, isso não agrada não. Faça então do seu corpo um bom uso para ajudar as pessoas. Aí sim, você estará sendo muito mais útil. É muito bom, Sérgio. Os rituais, eles, na verdade, são feitos por nós, para nós acreditarmos em nós mesmos, né? É o que nós temos visto aí, se não tiver dor, se não tiver sofrimento, não tem validade. Então, até para a gente conversar com Deus, a gente tem que ter um ritual, né? Se você não tiver tantas bolinhas que você tem que contar, tantas palavras, né? Tantas rezas, Deus não vai te ouvir. É tão simples, né? Deus é o nosso Pai, está aqui, né? É só você falar direto com Ele. É verdade. Isso é tão interessante que o Richard está colocando aqui, da questão dos rituais, que a gente vem de uma simbologia muito grande. Mas isso é errado? Não. Não é questão de ser certo ou errado. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, Sérgio, eu posso acender uma vela para o meu anjo da guarda e rezar para ele? Porque aqui a gente não vê ritual dentro de uma casa espírita. Isso é errado? Eu falo, não. Eu posso acender uma vela para iluminar o meu caminho? Eu falo assim, poder ser pode, mas olha só, nós estamos aqui agora em 2017. A gente tem luz elétrica. Ilumina o seu caminho com eletricidade. E se for num lugar que não tem, usa lanterna, que é muito melhor do que a vela. Aí você vai iluminar seu caminho. A vela é uma simbologia. Mas as pessoas ainda precisam muitas vezes. Ela precisa ali de um quadro com a imagem de Jesus, para ela poder fazer o quê? Se concentrar. Ela precisa de uma imagem, de um santo, de uma santa. Não, mas é claro que aquela imagem não é o santo que está ali. Mas a gente também tem que respeitar. Como aconteceu há um tempo atrás, né, de uma pessoa foi lá e chutou a imagem, quebrou. Não, temos que respeitar isso sim. Está errado. Não podemos sair quebrando, rasgando. É lógico que ele não quebrou a santa, mas ele quebrou um símbolo da igreja. Está errado. Temos que respeitar. Nós estamos num país laico. Agora, se a pessoa ainda precisa daquela imagem, precisa da vela, às vezes eu brinco com as pessoas, já que vai acender uma vela, acende uma daquelas grandonas de 7 dias, porque aquela é muito melhor, né? Dá mais força. E aí você vai lá e você com a vela e com aquela imagem, qual que está lhe dando a condição de quê? Da sua concentração. Porque aí você tira da sua mente os problemas que você está do dia a dia e você então se eleva. Aí você faz o quê? Eleva as suas vibrações. Quando você eleva as suas vibrações, você sintoniza com os bons amigos espirituais. E aí você entra na mesma faixa de sintonia deles. E aí você comunga com eles, vai receber as intuições, e aí você vai se sentir muito bem.
O inverso disso também é verdadeiro. Quando você baixa as suas vibrações, através dos maus pensamentos, da maledicência, né, das reclamações, das lamúrias, aí você está sintonizando com aquelas entidades infelizes, atraindo para perto de si espíritos infelizes, e que se você já está num processo difícil, vai ficar pior ainda, gerando daí talvez até um processo obsessivo, que vai complicar mais ainda a sua vida. Então, meus queridos, nós temos que estar sempre com a mente elevada. Mas eu tenho dificuldade. Então, se você precisa da simbologia, que utilize. Isso não faz mal nenhum. O que não pode, ou não deve, pelo menos, é você estar fazendo a sua prece, mas simplesmente da boca para fora. A oração, meus queridos, é sentimento. Oração é daqui, ó, é do coração, é do fundo da nossa alma. Como o Richard falou, você pega aquele monte de bolinha, né, e está lá rezando o terço. Tem gente que pega o rosário, porque o terço é 1/3 do rosário. O rosário é muito maior. E está lá aquele monte de bolinha lá de boiando. Ave Maria, cheia de graça. Ô, gente, já começou a novela? Não, né? Olha, desliga o fogão aí, viu, gente? Que isso? Aquela oração, aquela reza decorada, que não toca o coração. Isso não adianta nada. E que são lamúrias ali, são palavras jogadas ao léu, ao vento. Agora, quando você faz uma prece sentida, uma prece lá do fundo da alma, e não precisa de ser uma prece convencional, vamos chamar assim, que todo mundo conhece, como Ave Maria, um Pai Nosso, enfim. É uma conversa com Deus. Tem um caso interessante, né, Richard, que eu já contei isso aqui uma vez, parece, que tinha um senhor que chamava Zé. E aí todo dia ali na igreja, ele chegava na igreja, entrava na igreja, chegava lá na imagem de Jesus, fazia assim, olhava lá, 5 segundos, ele olhava e ia embora. E o padre ficava olhando aquele trem, né, cafifado com aquilo. No outro dia chegava lá o Zé de novo, chegava, olhava a imagem de Jesus e ia embora. Era 5 segundos só, ia sair. E aí, com o tempo o padre falou, não, esse trem está errado aí. Acabou que chega aqui, só olha para Jesus, vira as costas e vai embora. E um dia o padre parou e falou, peraí, moço, o que o senhor vem fazer aqui na igreja todo dia? O senhor vem rezar. Mas 5 segundos? 5 segundos não dá para nada, não é? Não, que isso? Não dá para rezar nem uma Ave Maria correndo. Ah, mas eu não sei rezar, não. Então o que você veio fazer aqui? Ah, eu venho rezar do meu jeito. Eu chego aqui e falo com Jesus assim, oi Jesus, eu sou o Zé. E vai embora. E aí, o Zé ficou doente e foi internado no hospital. E aí, recebendo várias visitas e tudo. E um dia chega lá também o padre para visitar ele. E ele conversando com o padre, falou assim, padre, Jesus vem aqui todo dia me visitar. E o padre falou assim, vem aqui? É. O que ele fala com você? Aí vem aqui, vai rapidinho. Ele fala assim, oi Zé, eu sou Jesus. Vai embora. Né? É assim. Se você faz, pode ser uma pequena palavra, que o que manda é sentimento. Não é ali você falar horas e horas, ali naquela dissertação. Isso aí não vale nada. Né? As ladainhas, né, Sérgio? O Sérgio ponderou muito bem, é sinal de evolução, ele até nas considerações dele falou das questões que os povos primitivos até faziam sacrifícios humanos, né, de jogar dentro do vulcão, para os deuses. E com o tempo, com a própria evolução, né, desses espíritos, e à medida que foram reencarnando, eles foram se desprendendo dessas necessidades. E nós chegamos hoje, ainda estamos presos a alguns rituais, aí, em algumas crenças, e como o Sérgio colocou muito bem, não podemos fazê-lo, a espiritualidade falou, mal não faz, então não tem problema. Mas nós temos que ter a consciência de a cada dia nos desprendermos disso, porque significa que nós estamos evoluindo e que a gente já realizam essas conexões diretas. E para terminar, Sérgio, é só uma historinha também. Tinha um templo religioso onde que vários sacerdotes ficavam lá fazendo cultos, e era a época da escravidão ainda, e tinha um escravo lá. E ele ficava sempre na coxia, né, ou nos bastidores, olhando os rituais, e ele não podia, né, nem manifestar a fé dele, e muito menos participar.
Um dia, então, lá foram invadidos pelos mouros, né, pelos turcos lá, que são de outras crenças religiosas, e começaram a cortar a cabeça de todos os sacerdotes. Ele bateu os joelhos no chão e falou: ó Pai, eu estou aqui. Ele foi o único que não perdeu a cabeça. E aí a gente pergunta: quem teve fé? Quem falou direto com Deus? Foram os outros que estavam com vestimentas, com artefatos, com rituais, que necessitavam de tanta parafernália para tentar acreditar em Deus ou falar com Deus. E ele que estava ali na ignorância dele, na humildade dele, foi o único que teve fé, a fé que salvou. Uma historinha também interessante, que a gente estava falando aqui da questão de maltratar o corpo, né? Que foi da questão que nos colocou que se a fé exige sacrifício. Eu me lembrei de uma historinha que nos conta Francisco de Assis e Frei Leão. E Frei Leão estava lá conversando com Francisco de Assis. E Francisco de Assis trabalha muito, né, e muita atividade, aquele negócio todo. E ele que sempre foi um defensor dos animais, e o Frei Leão chegou perto de Francisco de Assis e falou assim: Francisco, nós precisamos de conversar aqui. Tem uma pessoa que está maltratando demais o seu burrinho. Aí o Francisco de Assis: não é possível? Né? Maltrata demais, não lhe dá o de comer suficiente, dá comida em horas erradas, deixa ele passar fome, e faz ele trabalhar muito, 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 muito. E o Francisco de Assis então ficou revoltado. Nós temos que rever isso aí, temos que ir lá conversar com essa pessoa. Quem é que está fazendo uma crueldade dessa? Aí o Frei Leão falou assim: é você, Francisco. Eu? Você está maltratando o seu corpo. Você é o seu burrinho. O seu corpo é o burrinho que Deus te deu. Então cuide do seu corpo, para que você possa também cuidar das pessoas. Então nós também temos que cuidar. Então, olha só de onde que veio essa história. Deus não quer que a gente maltrate a nós nesses rituais, nesses altos flagelos, não, meus queridos. Deus quer que nós vivamos bem, com saúde, com alegria, com felicidade, levando sorriso às pessoas que estão aí acamadas com dificuldades. É isso que nós temos que fazer. Vamos pensar e refletir sobre o estudo dessa noite. Infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, também cumprimentar mais uma vez aos nossos amigos internautas, desejar a todos um excelente retorno aos seus lares com muita paz. Muito obrigado a todos, meus queridos, e que Jesus nos abençoe sempre.